Então bora lá, galera. Sem muita enrolação, esse vídeo vai ser um vídeo muito diferente do habitual, justamente porque ele não vai ter edição, ele não vai ter nada. Mas por conta de ver esse caso, eu me senti no direito de acabar falando um pouco algumas palavras e etc. Galera, a gente vai falar hoje sobre o vídeo do cachorrinho, né, o Orelha, que é uma situação incrivelmente revoltante. É algo muito difícil de falar. Eu vou tentar ao máximo não expressar palavras que boicotem o vídeo, porque a minha intenção aqui não é ganhar like nem nada do tipo. Se vocês nem quiserem dar like, eu acho até recomendável. Mas compartilhem para o máximo de pessoas, galera, porque isso é muito revoltante. Para quem não sabe, eu acho impossível não saber essa altura do campeonato. Esse cachorrinho, o Orelha, ele acabou sendo brutalmente abusado por um grupo de jovens imbecis que acabaram fazendo um maus tratos incrivelmente pesado com o pobre bichinho, e o bichinho acabou tendo que ser sacrificado. Não só é uma situação revoltante pelo que esses cretinos fizeram, mas é ainda mais revoltante por saber que o bichinho não morreu na hora. Ele acabou tendo que passar por um sofrimento ainda maior, até alguém ir lá socorrer, levar em uma zoonose, etc. E eu pergunto pra vocês que estão assistindo esse vídeo, galera, vocês não se revoltam? Vocês não acham isso incrivelmente arrepiante saber que jovens, não são nem adultos, galera, jovens, adolescentes foram capazes de fazer isso com uma vida inocente? Entende-se que, na psicologia, os psicopatas, quando estão começando a agir, eles agem desde jovens e começam com vítimas que não podem se defender. Na maioria das vezes, insetos, depois progredindo para animais, depois progredindo para crianças e bebês e, posteriormente, se tornando ainda piores, crescendo e virando adultos e fazendo o que eles fazem com adultos. Galera, são mentes completamente doentias e, por incrível que pareça, eu ainda presumo e chuto a dizer que eles nem possam ser psicopatas diagnosticados, galera. Justamente pelo fato de que foi divulgado que a família destes jovens são famílias de um grande poder aquisitivo e estão usando este poder para calar todos aqueles que têm provas dos jovens fazendo o ato de crueldade com o bichinho. Mas o que mais eu quero levantar aqui, galera, que esse caso ele vai acabar acontecendo com o mesmo caso do cara que acabou mutilando o cavalo. E é impressionante como aqui no Brasil, por questões muito menores, pessoas são brutalmente massacradas, sendo que em casos como esses que deveriam ser feito algum tipo de atitude, alguém deveria tomar algum tipo de ação, nem que não fosse de algum cargo relevante ou político, mas as próprias pessoas pudessem ter uma carta branca para fazer alguma coisa a respeito disso, e não fazem ou não podem fazer. É incrivelmente impressionante como também o cara do cavalo não teve nenhum tipo de... Ele não acabou sofrendo nenhum tipo de sentença, pelo menos que eu fiquei sabendo. E esses jovens também não vão sofrer, justamente porque eu vi que dois deles foram pra Disney, galera, por conta que os pais, com um grande poder aquisitivo, mandou eles pra lá para serem refugiados. Então é incrível a situação que o nosso país está chegando. Os vídeos que eu faço aqui, alertando vocês, explicando, pedindo para que vocês melhorem o raciocínio de vocês, não se tornem NPCs e etc., é justamente para que vocês tenham a consciência de que essas coisas acontecem o tempo inteiro. Estes jovens... Já foi dito que estes jovens tiveram casos de brutalidade não só com esse cachorro-orelha, mas também com outros animais também. E é incrivelmente revoltante, galera, esse tipo de situação, pois não é um caso onde alguém fez alguma coisa errada e outra pessoa se sentiu no direito de fazer justiça com as próprias mãos, não. Esse foi um caso de pura e cruel ação contra uma vida inocente. Isso porque estamos falando de um animal irracional. Esse bichinho não tem a mínima noção, pelo menos não tinha a mínima noção de fazer um mal para ninguém. É aqueles cachorros de comunidade que as pessoas cuidam e têm um apreço ali. Existem inúmeras reportagens aí, galera, que
As pessoas falam de como era o tratamento com o cachorrinho e dá pra ver a tristeza verdadeira no semblante dessas pessoas. E até mesmo vendo a imagem do bichinho, dá pra ver que ele não era um cachorro muito novo, galera, era um cachorro já velhinho. E da mesma forma, eu fico um pouco sem palavras em dizer até onde o ser humano é capaz de chegar para satisfazer os seus desejos, galera. E eu recomendo que vocês não fiquem impressionados, tá? Pois isso acontece o tempo inteiro em casos extremamente piores. É revoltante saber, galera, que esse tipo de situação acontece. Mas pode ser também que este caso esteja servindo para mascarar outro, ainda pior, ou etc. Porque o joguete político e questão de mídia do nosso país faz muito isso. Mas é inegável que esse caso mereça uma atenção. Eu recomendo que vocês compartilhem, apenas isso, que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possíveis para que seja feita algum tipo de atitude em relação a esse bichinho. E não só em relação a esses bichos que acabam sofrendo na mão de pessoas nojentas e cruéis, mas também para todo o caso de pessoas que também passam por esses tipos de situações, onde sofrem lesões gravíssimas ou até mesmo situações de brutalidade que simplesmente não acontece nada com o agressor ou com o predador em potencial. Como, por exemplo, também o caso da mulher que foi brutalmente agredida no elevador. O que sinceramente aconteceu com o cara que acabou fazendo aquele ato? Que eu saiba nada. E muitos outros vão acabar acontecendo nada, galera. Então, duas dicas que eu vou dar para vocês. A primeira, não fiquem surpresos com esses casos, eles acontecem o tempo inteiro e principalmente não acontece nada com os agressores ou com quem faz o tipo de crime, tá? Com quem comete o ato do crime. Segundo, sempre que possível, galera, que estiver no alcance de vocês, compartilhem, porque em algum momento vai chegar nas mãos de alguém que tenha poder para bater contra. E com um grande número de pessoas, é possível fazer uma grande diferença. Sinceramente, galera, eu fiquei muito tocado porque cachorros são os animais que eu mais tenho um apreço. Eu não vejo só os cachorros como pets ou ferramentas de proteção. Eu vejo como possíveis colegas no dia a dia. Para quem é policial, para quem é bombeiro, para quem trabalha com resgate, seja marítimo ou até mesmo terrestre. A gente vê esses bichinhos, eles são muito úteis. E não só questão de utilidade, eles são verdadeiros companheiros. Fazem toda a diferença. E ainda é impressionante como pessoas são capazes de fazer a crueldade. Mas pessoas desse jeito não passam de covardes, pois sabem que vão fazer um ato com alguém ou algum ser que não vai responder à altura se tivesse a oportunidade. Galera, esse foi um vídeo mais para expressar minha opinião. Novamente, não tenho o intuito de crescer com esse vídeo nem nada do tipo, apenas para que vocês compartilhem para que esse caso, por algum motivo ou força maior, traga, na verdade, a justiça para com esses jovens nojentos sejam, no mínimo, prejudicados de alguma forma. Ou se eles não forem, as famílias deles. Porque hoje é um cachorro, amanhã pode ser um parente seu. E eu não falo isso com a intenção de conscientizar ninguém, é que realmente isso pode acontecer. Então, galera, a programação vai voltar ao normal, creio que essa semana ainda, tá? Eu ainda tenho alguns vídeos para lançar. Então, novamente, compartilhe para o máximo de pessoas e tamo junto, galera.